Olá, gente. Professor Marcos Dominici, professor de arte, e hoje a gente vai continuar aquela aula sobre técnicas específicas para arte, em particular arquitetura e escultura, né? Para a gente entender como essas técnicas, é necessário entender o que é escultura e depois arquitetura. Quando a gente fala de escultura, a gente diz o seguinte: é uma técnica ou o estilo, a manifestação em si, de representar objetos e seres através da criação e reprodução em formas tridimensionais, ou seja, que tenha altura, largura e comprimento. Né? Você ter alguma coisa em três dimensões que ocupe espaço, que tenha volume, é a forma de escultura. Deixar claro que alguns de vocês chamam de estátuas, mas as estátuas são uma das poucas variações, das muitas, perdão, variações da escultura. A escolha do material implica diretamente na técnica que você vai usar. A escultura, como ela é uma representação em três dimensões, diferente da pintura, do desenho, da gravura, que a gente falou na aula anterior. Professor, onde é que está a aula anterior? Dá uma olhada aí na plataforma Gonçalves Dias, no canal da gente no YouTube, que está lá a técnica ou as técnicas e alguns materiais utilizados para pintura, pintura, desenho e gravuras. Nesse exato momento, a gente tem algumas, vou falar rapidamente, depois a gente vai se aprofundar nela. Cinzelação, a fundição, modelagem, corte, dobra e solda, entre outras coisas. Bom, a cinzelação e o entalhe, eles trabalham diretamente quando você tem um bloco de material, mármore, granito, calcário, marfim, âmbar, pedra e assim por diante, e você vai pegar e fazer o seguinte: pega um formão, pega um martelo e vai batendo. Parece fácil, só tem um detalhe. Você tem que pensar que esse cinzelamento, esse entalhe, que pode também ser feito com isopor, até mais fácil. Só que você tem que ter noção de como a coisa vai funcionar. A fundição é um pouco mais complexo, porque ela trabalha com metal derretido, então você tem que fazer formas, que eu vou já falar para vocês. Geralmente bronze, ouro, prata, ferro, são os materiais de metal mais comuns para esse tipo de trabalho. Um molde a ser feito para conseguir outros materiais. Eu mostrei aqui a imagem. Inclusive, eu tenho alguns alunos que trabalham diretamente com modelagem em argila para depois fazer a fundição. Aqui a modelagem da argila. Isso aqui é uma escultura. Peguei só parte dela para você notar os detalhes, né? Da armadura, do corpo da escultura, inclusive da cicatriz, os detalhes, tudo, gente. É uma modelagem com argila, barro. Aquele barro que inclusive tem no quintal da tua casa, a tabatinga que escorrega, dá para fazer isso maravilhosamente bem. A argila, quando ela é molhada ou parcialmente seca, ela trabalha com essa facilidade de modelagem. Ela pode ser feita também seca, né? Mas não é muito, porque eu não recomendo muito não. Essa parte mais fluida a gente chama de creme na modelagem. A modelagem de materiais plásticos, como argila, gesso, cera, areia ou resinas, concreto armado ou plásticos. Concreto armado, sim, você molda ele todinho antes dele solidificar, deixa pronto e aí você vai ter. Tem até alguns vídeos bem interessantes, não sei se vocês já viram isso. Faz uma massa de cimento, pega, isso eu já vi na internet, joga uma toalha, né, e faz um molde, a modelagem em função de algum objeto, e quando essa toalha solidifica em função do cimento, ela ganha o formato de um vaso. Fica bem interessante, na internet você encontra muito disso, do faça você mesmo e suje sua casa toda, mas é bem legal. Corte, dobra e solda de chapas metálicas. Funciona para chapas metálicas, mas também para parafusos, porcas, objetos tipo reciclagem, pedaços de ferro, canos de escapamento. Um exemplo disso é uma escultura que a gente tem aqui em São Luís do Maranhão, na praia, chamada Os Três Pescadores, que foi feita através desse processo de corte, solda e dobra. No contemporâneo, o uso de raio laser para alcançar mais especificidade é bem interessante. Inclusive eu assisti recentemente, que eu sou apaixonado por isso, um reality numa plataforma dessa de streaming sobre artistas que fazem o processo de solda, dobra, corte e fazem milagres, gente, é uma coisa fabulosa. A história da escultura em si, ela passa por períodos, fases e estilos que vêm desde a pré-história. Vocês lembram da Vênus de Lendorf, aquela estatuazinha pequena da mulher grávida que a gente vê quando estuda a pré-história? Pois é, ela tem mais ou menos 25 mil anos antes de Cristo de existência. E ela foi feita por modelagem. Por causa disso, as primeiras representações dessas estátuas, dessas esculturas, geralmente são de seres humanos. Ali era uma mulher grávida, que no caso era a forma significativa que esse homem pré-histórico via a figura feminina. Ele vai ter o quê? Ele vai transformar essa mulher numa divindade. Variados empregos e usos, imagens utilitárias, votivas, celebrativas, decorativas e artísticas. Aqui o retrato de Lorenzo de Médici, no século XVI, em terracota policromada. Aqui
o modelo terracota para o monumento do cardeal Niccolo Forteghieri, né? E ambas feitas com modelagem. O que é a modelagem específica? Ela pode ser feita em argila, em gesso ou cera, e os materiais são muito mais flexíveis. Eu posso dizer que essa modelagem ela pode ser feita até com massa, aquela massinha que a gente tem na infância, só que tem as massas mais profissionais, que é o caso, por exemplo, de utilizar para filmes em stop motion. Lembra? Já assistiram Fuga das Galinhas? Pois é, os bonequinhos todos são feitos de massinhas, só que não é a massa de modelar que a gente conhece, é uma profissional utilizada para isso. A modelagem, o primeiro passo, às vezes, muitas vezes, o primeiro passo para a confecção de esculturas através de outras técnicas. Você modela o objeto, faz o molde dela, que é o caso da fundição, que eu vou falar mais à frente. Quais os materiais podem ser feitos a modelagem? Além desse, papel machê, cola e papel. Basicamente é isso. Os melhores são os papéis mais finos, mais maleáveis. Na hora que você mistura com cola e água, ele vira uma massa de modelar específica. Biscuit, aquele com trigo e cola, cimento, plastilina, epóxi, aquela massinha que a gente, e quando enrijece ela vira uma pedra duríssima. Clay, que é a massa de modelar que eu falei para vocês, que parece uma massa de modelar de criança, mas não é. Aqui, uma obra de Rodin, né, mostrando um par de esculturas masculinas e você tem o conceito do contraposto. O que é contraposto? Você joga o peso todo de um lado, você joga o peso todo de outro. Michelangelo utilizava isso. Né, e ele modelou para fazer o estudo inicial. Depois desse estudo inicial é que ele passa para a escultura realmente em metal. Fundição, uma das mais complicadas, mas mais fabulosas técnicas de esculturas, que são esculturas em metal. Primeiro passo, você faz a confecção do modelo em argila na peça desejada. Faz essa modelagem. A partir da peça de argila, que pode ser, você faz o que a gente chama de tasselos. O que é o tasselo? É uma capa feita em gesso em cima da peça original, que é modelada geralmente com argila, e na hora que você abre essas duas peças, dois tasselos, você tem uma cavidade que tem o formato da peça original, beleza? Essa peça de gesso é preenchida com cera. Aí você vai ter uma outra peça idêntica com cera. Professor, por que eu vou fazer isso? Para que você tire as imperfeições. Você pega a cera e vai cortando, ajeitando até ter uma peça original de cera. Quando você quer uma estátua hiperrealista. Essa peça de cera, que pode ser retocada para corrigir algumas imperfeições, ela começa a fazer um novo molde, um novo tasselo, né? E aí, esse novo tasselo é um bloco único. Com uma peça em cera, ele é levado, por exemplo, se for de argila, para o fogo. E aí a cera que está lá dentro derrete. Esse método é usado desde a pré-história, chamado de cera perdida. Porque a cera, quando pega o calor, ela vai derreter todo e vai sobrar dentro uma cavidade que depois você vai fazer o seguinte, cadê? Vai preencher com o metal derretido até chegar nisso. Por exemplo, aqui é a loba Rômulo e Remo, que é da história do surgimento de Roma, e uma outra estátua de Antônio Pio em mármore. Essa foi feita com o cinzelamento, esculpida. Há um outro processo de escultura em metal que a gente utiliza com areia terra Lisboa, que é uma argila de tipo, uma argila especial, e um tipo de areia muito fina. Como é que funciona isso? Você faz um modelo de gesso ou de outro material com modelagem, e aí depois você pega o de madeira na etapa desse processo inicial. A peça é colocada como? Então, você pega essa areia meio úmida e coloca lá dentro a peça. Beleza? O que vai acontecer? A peça vai deixar a marca na areia. Depois você retira o molde, o formato da areia vai ser preenchido com o metal líquido. Né? Esse tipo de trabalho, geralmente, ele é feito para esculturas grandiosas, porque você não pode fundir uma estátua equestre, por exemplo, de 2 metros de altura, no molde. Ele racha, não tem estrutura. Então você faz isso, crava no chão, na areia, depois que tira o molde inicial, você coloca novamente o metal derretido e você tira a peça de lá. É trabalhoso. A escultura em si, ela é um pouco mais complicada, por quê? Porque na hora que você trabalha a escultura, né, que é uma estrutura em 3 dimensões, você tem que ver qual é, como eu disse no início, qual é a técnica que vai ser utilizada para o efeito final que você precisa. O entalhe, feito de esculturas de madeira, né, e depois com essas ferramentas são utilizadas, pode ser formão, a goiva, perdão, a lima, e aí você vai fazer o seguinte, aqui no Nordeste é muito comum você ter entalhes de madeira, pegou, você vê até nas feiras, o cara pega um formão e vai tirando as lasquinhas. Há algumas madeiras aceitas com mais facilidade, como é o caso do mogno e do cedro, mas outras são mais duras, né? A tatajuba, o angelim são pesadas, duríssimas para poder trabalhar. O acabamento, lima suave, por fim, a lixa ou pedra pome ou areia. Você pode fazer um entalhe em pedra, em madeira. Quem fazia, por exemplo, entalhe em pedra?
Aleijadinho fazia muito isso, Michelangelo fazia isso. Né? E o polimento pode ser muito liso ou você pode deixar áspero. Depende muito do artista como ele quer criar a sensação de textura na obra. Né? Um acabamento mais satinado, uma certa texturização, porque eu quero que a pessoa toque na obra. O objetivo é esse. Então depende de cada estrutura. O material fosco, às vezes no metal, ele pode de pedra, ele pode receber um banho ácido, um jateamento para criar uma superfície mais lisa ou fosca. Jateamento é muito utilizado para você dar um aspecto fosco, por exemplo, no vidro. Né? O escovamento é efeito martelado, um aspecto irregular, ele vai sendo batido, deixa manchas, e a pátina, que é uma estrutura de envelhecimento. Ó, a escultura em madeira feita em várias regiões do mundo. Eu achei essa escultura fantástica. Ele foi italiano até montar a escultura toda. Onde eram mais comuns? Gente, você tem esculturas de figuras religiosas históricas na África, na Oceania, na América do Norte, na Idade Média, na Alemanha, na Europa Central e nos nossos indígenas brasileiros. Essas esculturas de madeira, por exemplo, falar dos africanos que fizeram máscaras de guerra fantásticas, elas são absolutamente maravilhosas. O entalhe é uma das mais antigas manifestações plásticas e também uma das mais difíceis. Desde o Paleolítico Superior, né, você tem suporte em paredes rochosas, entre outras coisas. Rochas. As rochas ígneas são as mais comuns para fazer o entalhe, tipo granito, diorito, basalto, obsidiana. As rochas sedimentares também podem facilitar, o arenito ou calcário, só que são muito quebradiças, tem que tomar cuidado. O alabastro, que é o gesso em si, ela é a mais frágil que tem, então tem que ter o máximo de cuidado possível. Se você tem um bloco de gesso, tem sim, e aí você vai cortando com facilidade. Aqui no Brasil, Antônio Francisco Lisboa, vulgarmente chamado de Aleijadinho, fez muito entalhe em pedra-sabão, que é uma pedra com uma densidade baixíssima. Rochas metamórficas, sedimentares e guinhas criadas a partir de pressão ou alta temperatura. Marfim. Bom, o marfim é o material daquele dentão do elefante. Em alguns lugares do mundo, né, a coisa foi extrema e matou uma quantidade de elefantes absurda. Então, foi banido o marfim desse trabalho. Só que durante muitos séculos, o Oriente Médio, o Extremo Oriente, a região do Mediterrâneo, Roma, Bizâncio e o fim da Idade Média utilizaram o marfim. Ele não é só encontrado nos elefantes, mas os dentões de elefante, acho que é o nome, não sei se estou certo, eles são muito comuns e muitos bichinhos foram mortos, bichões foram mortos em função da escultura. Aqui eu mostrei o entalhe marfim do Japão. E os japoneses, eles estão no nível, né, acima de qualquer outra coisa. Gente, olha a quantidade de detalhes feitos no marfim. Muita gente utilizou ao longo dos séculos o marfim como objetos de adornos, pentes, escovas, esmaltes e juntou com pedras, fazia-se uma joia onde tinha marfim e pedras preciosas. Moldagem é uma das técnicas mais comuns hoje, inclusive você pode fazer em casa. Né? É a confecção de um modelo da peça desejada em argila e depois colocar na forma de gesso. Dá para você fazer esse gesso até no quintal da casa, na sacada do seu apartamento. Como? Eu já experimentei fazendo isso, velas com esse sistema da moldagem, velas de Natal que eu presenteei. A peça em argila é descartada e o molde de gesso pode ser preenchido com uma resina. A resina, né, você compra em algumas lojas de materiais de automotivos, você tem um catalisador que a resina, e em loja de festa, tem isso hoje em dia. E vídeos aos montes na internet. Mas vejam os processos. O catalisador que, quando passa um determinado tempo, a resina solidifica. E aí você pode fazer peças de qualquer tipo de tamanho. Sugestão, comece pelas menores se você quiser fazer. A variedade de resinas líquidas que se solidificam através desses catalisadores é muito grande. Podem ser resinas de poliéster, as esculturas ficam transparentes, ficam muito bonitas, coloridas e podem imitar pedra, mármore, barro ou outras coisas. Aqui é uma modelagem em cera natural. Cera também, perdão, cera de parafina de vela. Dá um trabalho absurdo. A questão, por exemplo, que o material, a cera em si, seja natural, seja a industrial, a parafina, ela tem que ser protegida, porque com o passar do tempo ela vai perdendo qualidade. Então é um risco muito grande. Degas, pintor do impressionismo, costumava fazer o estudo dos seus quadros em esculturas de cera das bailarinas que ele representava. E depois que ele faleceu, essas esculturas foram transformadas em peças originais em bronze, para que não se perdesse, porque ela tem um tempo de vida, comparativamente a outros materiais, bem mais curto. Papel machê, aquele com cola e papel. Você pode utilizar papel higiênico, pode utilizar jornal, mistura com cola, mistura com água. Vejam as proporções corretas e fazer esculturas fabulosas. Né? Já era muito utilizado no Extremo Oriente, desde a Idade Média, a nossa Idade Média,
E os trabalhos podem ser decorativos, máscaras, folhas de papel, obras efêmeras, entre outras coisas. Eu vi um vídeo na internet fantástico, né? Olha o tipo de moldagem com essa modelagem com papel machê. Uma, simples, cola, água e papel higiênico. Um balão, uma bexiga, encheu, você vai moldando até fazer cúpulas de lâmpadas, né? Muito simples de fazer. Na internet, menino, tu acha muita coisa. As esculturas em marfim, chifre, osso, vêm desde a pré-história. No caso, por exemplo, dos chifres que eram utilizados, chifres de rena, presas de morsa, nos esquimós usavam muito isso, e os elefantes que eu falei para vocês no Oriente Extremo. O gesso, o sulfato de cal, ele serve muito para a produção de moldes, elencos e modelos preliminares, porque ele é a base. O gesso é muito quebradiço, então a resistência mecânica dele é baixíssima para isso. Os egípcios e gregos utilizavam um meio de fundição. Uma coisa interessante. Nas casas, durante muito tempo, o gesso foi utilizado como elemento decorativo. Aquela faixinha cheia de ondinhas que é colocada entre o teto e a parede. Hoje, trocaram o gesso por resinas, o poliuretano, uma espuma, que parece uma espuma mesmo, só que mais dura. Você só chega e cola. Você mesmo pode fazer o faça você mesmo em casa, porque existem tecnologias mais avançadas. O isopor, que é uma resina, é uma estrutura de poliuretano, se eu não estiver enganado, meu professor de materiais, que me perdoe, né, se eu errei, e o professor de química, mas ele pode ser moldado e você pode fazer esculturas fantásticas. Tanto é que as casas de festas fazem modelagem através do entalhe de esculturas em isopor e depois cobrem com outros revestimentos. Exemplo de esculturas com gesso. Tem alguns de vocês que já conseguem fazer e achar o molde da escultura já pronta. Você só vai lá e preenche com gesso, depois tira e pinta. É uma. Né? Para você poder ganhar dinheiro com isso, com certeza. Tem gente que trabalha só com restauração, mas também com criação e a coloração dessas obras, que já vem com o molde pronto, você só vai e encaixa. Você só tem que fazer o trabalho de pintar. Mas dá para fazer isso aqui também, tanto atualmente com isopor, né? Ou com gesso. Cerâmica não é propriamente a escultura, mas ela trabalha com uma técnica da escultura que eu coloquei aqui para a gente analisar. A cerâmica da palavra em si, significa matéria-prima queimada. Então você faz a modelagem e leva para o fogo para queimar. Exemplo, vasos, pote, que é muito comum aqui, filtro de barro, entre outras coisas. É uma atividade artística e artesanal, ou seja, uma atividade industrial. Só que a cerâmica, eu deixei aqui porque ela conta a história de civilizações inteiras. Eu coloquei, por exemplo, a cerâmica indígena dos marajoaras, né, e a urna funerária. Ou seja, a nossa pré-história brasileira dos nossos indígenas são contados através de cerâmicas, que têm a cara deles, entre outras coisas. A arquitetura, estamos finalizando. Bom, uma das perguntas mais pertinentes quando a gente vai trabalhar arte é: arquitetura é arte? Vamos lá. Arte ou técnica e técnica de projetar uma edificação, ambiente interno ou externo ou urbano de uma construção. Espera aí, se a arquitetura é arte, a minha casa foi feita, então a minha casa é arte? Não. Mas a minha casa poderia ser arte? Bom, vamos levar em consideração o centro histórico de São Luís, onde cada uma pessoa que morava na região tombada, que a gente chama aqui de Praia Grande, é o bairro, onde você tem um acervo gigantesco de prédios que foram construídos no século XIX. Como esses prédios eram casas originalmente, e eles dialogam entre si, como assim, professor? Eles têm a mesma linguagem. Nós temos o único lugar do mundo que tem a maior quantidade de casarões coloniais construídos no século XIX com azulejos na fachada. Então, na hora que eu faço a avaliação de todos esses elementos, eu estou falando que a arquitetura ganha um novo conceito e ela não é só um prédio a ser morado. 200 anos se passaram e a gente tem um acervo que fala uma linguagem que é a representação do século XIX. Essa civilização, as épocas diferentes, os projetos arquitetônicos diferentes, fazem com que a arquitetura ganhe um status de arte. Teoricamente, não é a arte em si, mas também é. Professor, buguei agora. Bom, a arte e a arquitetura elas estão relacionadas, só que você tem um objeto, uma estrutura que funcione, como é o caso do modernismo, né, que trabalha muito com ferro e concreto, mas algumas obras se destacam. Né? A arquitetura precisa de uma série de técnicas, mas isso é trabalhado hoje, por exemplo, no curso de arquitetura. A arquitetura contemporânea, que é mais mais fluida. A arquitetura romana, que tinha uma característica específica, né, que veio a influência dos gregos. E a arquitetura grega em si, que talvez seja uma das mais proeminentes. E aí a gente está falando do Egito. A arquitetura, por si só, ela é uma manifestação de arte que não é porque tecnicamente é construção, mas que pode vir, olha o paradoxo, que pode se tornar arte dependendo da forma como ela é construída. É exemplo de uma estrutura dessa, Brasília. Brasília é uma cidade recente, que não tem nem 100 anos,
e é patrimônio cultural, artístico da humanidade, porque o conceito é muito amplo. Então, eu vou deixar vocês para pesquisar mais sobre isso e sobre arquitetura para vocês conhecerem os conceitos. Professor Marcos Dominici aqui, professor de arte, fui.